Fala galera, tudo bom com vocês? Prof. Rod na área trazendo a questão 48 do vestibular URGS 2022, prova de matemática. Se A e B são as raízes da equação x² menos 6x mais 3 igual a zero, então qual o valor de 1 sobre 1 sobre A mais 1 sobre B elevado a menos 2, certo? Então, A e B são raízes, né, pessoal? E falando em raízes de equações de segundo grau, aquele caminho mais rápido que a gente tem é sempre aquele caminho das nossas relações de Girard, né? Relações de Girard, que é mais conhecido popularmente como soma e produto, né? Soma e produto a gente sempre consegue, né? Na maioria das vezes, na maioria dos vestibulares, a gente consegue achar, né, as nossas duas raízes, né? Então, lembrando que soma é sempre menos B sobre A e o produto é C sobre A. Lembrando que a equação vai estar sempre escrita nesta forma aqui, certo? Aqui, então, a gente descobriria, né, as nossas duas raízes. A soma, então, seria a soma das duas raízes. Então, dois números que somados dão esse e dois números que multiplicados entre si dá C sobre A, certo? Então, se a gente utilizasse isso aqui para o nosso problema, o que a URGS apresentou dessa vez aqui, né? E cabe um alerta porque um problema parecido caiu no vestibular anterior, né? Então aqui a gente vai pensar, quais são dois números que somados dão 6 e que quando multiplicados, né, vão dar 3 sobre 1. Ou seja, quando multiplicados dão 3. E aí a pessoa, né, fica lá, o aluno fica pensando, né, multiplicados dão 3, somados dão 6, trabalhão, né, para dar 3 aqui pode ser 1 e 3, tem que somar 6, 1 mais 3 não dá 6. E aí, né, soma e produto, então, dessa vez, para achar as raízes, não seria, então, a melhor opção, né? Daí o aluno vai partir para o Bhaskara, né? A gente vai falar do Bhaskara mais em seguida, mas, né, a URGS malandra que é e do jeitinho que é, né, ela nos deu de propósito, né, essa soma de frações aqui no andar de baixo dessa expressão que ele quer que a gente calcule, né? E olha só, qual é, pessoal, o resultado da soma de duas frações cujo os denominadores são primos entre si? A gente tem como resposta o produto deles, né? Quem lembra, então, como exemplo, por exemplo, aqui 1/2 mais 1/3. A gente sabe que o MMC é 2 vezes 3, o MMC é 6. E por que, então, pensar diferente só porque a gente tem letras, né? E aí, o que a gente faz? Lembram? A gente divide e multiplica. Então, AB dividido por A, sobra só o B. B vezes 1, B. E AB dividido por B, A vezes 1, A. E olha aqui o que a URGS aprontou. Que barbada que fica se a gente só pensasse nesse único detalhe, né? Quem é A e B e A e B? Não confundam com A e o B da equação de segundo grau, né? O problema nos diz aqui que A e B são as raízes já. É o nosso x1, o nosso x' e o nosso x2', o nosso x1 e o nosso x2. Então, pelas relações de Girard, a gente já tem a soma das duas raízes e o produto das duas raízes. Olha que barbada. Então, quem tivesse se dado conta disso e tivesse aqui feito a questão do vestibular anterior, ia perceber que era bem parecida. Então, a gente tem aqui o quê? B mais A dá 6, né? Que é uma raiz mais a outra raiz, né? E a gente tem aqui A vezes B, que é 3, certo? Tudo isso elevado a menos 2, e vou puxar aqui para baixo, só para mostrar depois o Bhaskara para vocês ali também, quem tiver interesse. Mantém a de cima e inverte a segunda, então a gente fica com 1 vezes 3/6 na menos 2, e aí 3/6 é 1/2, tudo isso na menos 2. O sinal de menos no expoente inverte a nossa fração, e a gente chega então como resposta o número 4. Perfeito? Senhor, mas aí eu quis fazer por Bhaskara. Beleza, olha o que vai acontecer no Bhaskara lá. Para achar o nosso x no Bhaskara, a gente então tem menos b,
Então, menos 6, mais ou menos a raiz de delta, né? Menos b ao quadrado, vou botar aqui já o 6 direto, né? B ao quadrado, desculpa, né? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3, tudo isso dividido por 2, aqui é 2. E aqui, então, o nosso Bhaskara teria como resposta 36 aqui, menos 12, e olhem só, pasmem, a gente fica aqui com raiz de 24 sobre 2. Quanto é que dá a raiz de 24? Quem lembra? Tem que fatorar. Por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 2... por 3, 1. E a gente fica, então, com 2 raiz de 6. Olha aí que coisa mais linda. E aí, finalmente, a gente pode simplificar todo mundo por 2. E a gente fica, então, com 3 mais ou menos a raiz de 6. Olha essas duas raízes, então. Que coisa mais linda. 3, então, mais raiz de 6 e 3 menos raiz de 6. Agora, imagina você substituindo isso ali no A e no B, né? Ia ter que fazer essa conta aqui. 3 mais raiz de 6 mais 1 sobre 3 menos raiz de 6, né? Quem tiver curiosidade, né, eu faço outro vídeo resolvendo desse aqui, deixa aí nos comentários. Mas aqui também tem que fazer MMC, multiplica, divide, vai, soma, vem, volta, pum, 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 pum. E com certeza ia chegar nesta mesma resposta daqui, né, para fazer. Então, um caminho muito mais difícil, não que esteja errado, mas é muito mais difícil, certo? Mas também factível, né? Também rola fazer, mas perde tempo, né? Fica nervoso, erra um sinal, né? Sempre tem esses outros percalços aí, a gente sabe como é. Tranquilo? Então, questão 48, letra B. Nos vemos na próxima questão. Beijo, tchau!